Bem-vindos a mais um Desopilando, com Miguel, com Siqueira, e eu vou começar diferente hoje. Eu sou o cavalo do mato, um bicho indomável, menina selvagem. Não venha com essa conversa de convenção social, que para mim é bobagem. Quando eu me aborreço, até me esqueço da malandragem. Não queira me ver assim, fora de mim, sangue no olho, medo e coragem. A mulher é professora, é advogada, é poetisa, artista plástica. Paula Rocha Vanderlei, hoje com a gente aqui no Desopilando. Muito bem-vinda, Paula. Obrigada. É um orgulho trazer você aqui, uma bezerrense de destaque estadual, nacional, em vários aspectos. E que a gente está aqui para desopilar, conversar um pouco sobre sua vida, sobre sua história, que não é entrevista, que é uma conversa. Uma conversa. Uma conversa informal. Oh, muito Sem obrigada. pauta. Sem pauta. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz, né, com o convite e não pisquei o olho. Vamos embora, né? Desopilar. Agradecer aqui a presença de nossos telespectadores, né? Relembrando o tempo de TV de Silvio Santos. Agradecer Paula aqui que está com a gente hoje, aceitou o convite. Gratidão, Paula. Oh, muito obrigada. E vamos desopilar, né, pessoal? Vamos embora. Você falou em Silvio Santos, eu já fui para o programa Tentação de Silvio Santos. Então, conta pra gente. Conta pra gente. Como é que Meu foi isso? avô comprava o carnê do baú da felicidade e ele foi sorteado. E como ele já tinha muita idade, ele quase 90 anos, aí eu fui no lugar dele. Né? Participei Você representando teu avô no Tentação. Fui finalista. Aí na hora Tentação era que ele cabia a abrir maçãzinha. a maçã. Aí ficou um rapaz e eu, e ele, quando ele puxou a maçã, ele foi o premiado. Você tem essa relíquia no YouTube, não, pra gente resgatar? Menino, eu já Procurar. procurei tanto essa relíquia. Eu tenho só as Tem que fotos, pedir os né? arquivos da SBT. Eu tenho só as fotos. A foto com Gugu de papel, com Silvio Santos de papel. Foi Tietá, a turma do SBT. Pois é, eu tenho essa passagem aí na minha história. Tá vendo? Mais uma de várias. Paula, Pois não. muita gente te conhece em Bezerros e na região como professora, como acadêmica. Esses talvez sejam os seus maiores títulos, vamos colocar assim. Pouca gente sabe da artista plástica, da poetisa. As pessoas não sabem tanto quanto dessa natureza. O que te fez te enveredar para o caminho do direito e ser uma acadêmica da área, ser uma pessoa que é especialista, mais do que especialista, é uma doutora mesmo da área do direito. Então, como foi isso? E eu quero emendar com a pergunta de Siqueira. Doutor, é para quem tem doutorado, né? Bem, Lá vem a polêmica. Lá vem. Eu sabia, eu estava sentindo. Eu estava sentindo. Quando ele fez, eu quero emendar. eu não vou entrar nessa polêmica. Mas, enfim, todo mundo conheceu meu pai, né? Defensor público, enfim. Uma pessoa polêmica, né? Mas um cara muito benquisto também. E eu, como a filha mais nova, né? Eu sempre acompanhei pai, né, em cadeia, em bar, em estádio de futebol. Eu era mascote do Santa Cruz. Né? Essa é outra passagem, também tem até as fotos entrando lá com Tanta, com Mazinho, enfim. Né? E era muito engraçado porque eu entrava no estádio, aí se o Santa ganhasse, eu perdesse, o pai bebia e esquecia de mim. Né? Aí Mas a culpa não era do mascote, não. O mascote tinha que procurar, né? O pai, né? Daí Não era o contrário. Depois do Dr. Braulio Pimentel, que era, na época, o ortopedista do Santa Cruz. Paulinha, cadê Paula? Foi-se embora. Depois ele volta. Enfim. Mas aí, eu sempre acompanhei muito pai. Eu acho que isso também faz muito parte da minha formação. Né? Só um ponto que eu sempre gosto muito de lembrar. Aos 14 anos de idade, eu já tinha lido todos os clássicos, né? Porque pai, ele, de forma regular, ele exigia essa leitura. Então, Graciliano Ramos, José Lins do Rego e os clássicos, aos 14 anos de idade, eu já tinha lido essa galera toda. Ele não deixava eu assistir certos canais de televisão, era TV Justiça, TV Senado, programa Roda Viva com Ferreira Goulart. Ele comprava as fitas cassete, né, para depois eu assistir. Eu já gostava de fazer poesia. E eu acho que as coisas foram se entrelaçando. Ele preparou você. Ele foi me preparando. Eu digo que eu sou um projeto dele, inacabado sempre, porque nós, enquanto vida, né, a gente vai melhorando.
espero. Mas eu sempre quis, né, ser advogada. Quando me perguntam, Paula, você não vai fazer concurso para as carreiras jurídicas? Não. Eu gosto de advogar. E tem uma parte da advocacia que essa é a que me encanta, que é a advocacia ali no sistema prisional, voluntária, pelo Programa Adoção Jurídica de Cidadãos Presos, do qual eu faço parte desde 2001. Né? Depois eu falo mais um pouquinho sobre esse programa, junto com Perpétua Dantas, com a Adrielmo, com a Turma Boa, que é a parte do voluntariado, que é essa que é a que me encanta. E eu sempre digo isso muito em sala de aula. Como professora, eu acho importante a bagagem da prática, né, do dia a dia, ali do cortar na carne. Uhum. E como advogada, eu acho importante a bagagem da academia, né, que dá corpo para as teses e para tudo mais. Eu digo que eu sou uma pessoa profissionalmente realizada, né, consegui academicamente chegar onde eu sempre pretendi e, na advocacia, seguir, né, essa profissão que me orgulha tanto. Então, que resposta. A resposta deixou bem todo mundo... didática. E ela escapou do DR, viu? Não, no final, não quero ter DRs. Nada de DR. A gente retoma. Paula, você falou aí sobre a questão do voluntariado, sobre essa seara. A tua especialização no direito é a parte criminal. Isso. Foi também uma inspiração em Dr. Paulo... a busca realmente por justiça, de buscar fazer justiça. Dr. Paulo Rocha. Dr. Paulo Rocha. Dr. Paulo Rocha. Para não confundir. Sim, são muitos. Bezerros tem muito. Bezerros tem uma queda pro Dr. Paulo. É verdade. Essa sede para fazer a justiça de fato. E tinha outra pergunta que agora você acabou me Ela vai ter que responder. Eu acho que permeia a contribuição social. A contribuição. Né? Pois é, por aí. Tinha um poema que meu pai sempre declamava para mim, desde criança, né, de Bertolt Brecht. O pão do povo é a justiça, escasso às vezes, abundante às vezes. E assim, eu internalizei ao longo da vida esse poema. Não é à toa que eu gosto de terminar os júris com ele, né, para que os jurados eles, se coloquem naquele lugar e pensem realmente o que é a justiça. Né, por mais que seja um conceito tão filosófico. Só atrapalhando. Pois não. O restante da pergunta veio. De fato, a gente consegue ter justiça no Brasil? É muito difícil ter justiça no Brasil. Né? Um país capitalista tardio, de um capitalismo hegemônico, periférico, né? Que a gente chama a periferia da periferia. O último país a se livrar da escravidão. Exatamente. E com um ranço ainda muito forte. E um sistema de justiça criminal extremamente seletivo. Então, a seletividade é a palavra de ordem do sistema de justiça criminal. Então, eu não acredito, não é injustiça, mas eu não acredito nessa justiça, né, vendida por esse sistema, né, que ele é altamente moralista, né, mas moralista só para os outros, moralista só para os periféricos, só para os negros, mas que não coloca, não corta na carne, que não olha para o próprio umbigo. Então, essa justiça em si eu não acredito aqui no nosso país, infelizmente. Né? E o que é que a gente faz para transformar? Eu acredito na educação como essa mola propulsora, essa virada de chave. É só através da educação que a gente consegue essa virada de chave. Hoje à tarde eu estava em algumas bancas de TCC em que os alunos, buscando a ressocialização por mudanças dentro do cárcere, minha gente... A gente não vai conseguir a ressocialização mudando o intramuros. A gente tem que mudar extramuros. Ou seja, a gente tem que garantir aos jovens perspectiva. Tem que evitar que o crime aconteça. Exatamente. Quando eu estou conversando ali com um preso de 19 anos, que está na segunda queda por drogas, o tráfico de drogas, que encarcera em massa essas comunidades periféricas, esses jovens periféricos, que eu olho para ele, qual é o teu sonho para o futuro? Ele olha para mim, que sonho, doutora? Que perspectiva? Acabou, né? Então você não vê o brilho no olho de um jovem... Com 19 anos. Com 19 anos, porque ele não teve acesso. E aqui eu não ele não teve direito de sonhar, né, Paula? Não teve o direito. Eu não estou querendo dizer que é um coitadinho, não. É lógico, todo mundo tem um livre-arbítrio. Mas as oportunidades não são as mesmas. Não chegam para todo mundo. Esse rapaz que eu estou me referindo, por exemplo, ele nasceu e se criou ali no Monte Bom Jesus. O pai foi assassinado na frente dele. A mãe foi morta na frente dele.
Ele nasceu e se criou na rua, depois ele começou a cheirar cola, depois ele começou a praticar pequenos furtos, depois ele foi para os roubos, depois para o tráfico de drogas. Então, conheça a história desse indivíduo para você... É a ausência do Estado. Ausência total. Eu tratei isso na minha primeira tese de doutorado. Né? Um buraco. É onde o Estado negligencia, a criminalidade faz a captação desse indivíduo. E vamos colocar aí que as pessoas que estão numa classe mais abastada do Estado, elas querem que essas pessoas sejam execradas e punidas de uma forma muito rigorosa, muito forte, mas, em compensação, ela não vê que o Estado falhou, que ela como Estado, porque nós somos um Estado, Exatamente. as pessoas são um Estado. Não existe um Estado paralelo, Não. Como tem um Brasil paralelo agora, né? Mas não existe um Estado paralelo. Eles não. inventam essas coisas. Exatamente. E outra coisa, eu dizia também hoje isso. A gente pensa que a pena ela nasceu para duas finalidades, né? A finalidade punitiva e a finalidade ressocializadora. E eu costumo dizer que isso é falácia. A pena ela nasceu para neutralizar determinados indivíduos que são considerados como inservíveis dentro de um contexto social. E ponto. Essa historinha de que a definição pena... é essa É mesmo. pura maquiagem. É pura E a maquiagem. definição é essa mesmo, porque quantas pessoas têm oportunidade depois que sai do sistema carcerário? Exatamente. E aí os fins Raras. subterrâneos da pena, eles não são ditos, né, não são explícitos, são os reais. Exato. E voltando para a sua pergunta... Sim. A da polêmica ou outra? Não, a com meu pai. Primeiro, aos 14, 15 anos, eu ajudava o pai no escritório, né, porque ele não sabia usar o computador. Então, eu digitava para ele. Depois, eu comecei já a preparar as petições sozinha. Quando eu entrei na A6, né, na graduação, eu entrei em fevereiro. Em março, ele era defensor público da vara do júri. Eu já comecei a fazer júri com ele. E aí não parei mais, né, até hoje. Então, 1999 até hoje, né, fazendo júri, enfim. E aí foi definindo, né, a área. Eu advogo em outras áreas, obviamente, mas eu venho me especializando com o passar dos anos na esfera criminal. Sou professora de direito penal, né, de processo. Então, a veia mais forte. Paula falou que o Dr. Paulo não usava computador. Vou fazer uma revelação aqui. O irmão de Paula, Murilo, é meu colega de trabalho e é um amigo que eu tenho. E ele me disse que guarda a máquina de escrever de Dr. Paulo no escritório dele. Ele disse que foi ali onde ele criou todos os filhos, onde ele fez a sustentação da família dele, numa máquina de escrever. Exatamente. Que muita gente que está assistindo Não sabe o que é. Uma máquina de escrever ainda. Pois é, Você que verdade. é aí do YouTube, das redes sociais, não vai saber. Você não Procura vai no saber o Google, que é dá um um Google curso aí. de datilografia. Não Exatamente. vai. Eu fiz. E secretariado. Secretariado. Né? Que antigamente toda adolescente tinha que ter um curso de secretariado, que era para começar aí uma vida profissional. Mas né? esse antigamente teu não é tão antigamente. Já é um pouquinho antigamente, do jeito que as coisas estão. Você falou um pouco dessa sua experiência de presídio e tal. Em off aqui um pouquinho falou sobre o seu casamento. Quais são as histórias? Eu acho que... Duas perguntas aí. O que seriam as histórias mais engraçadas que você vivenciou e as mais difíceis de vivenciar nesse mesmo local? Certo. Eu costumo dizer que o cárcere e eu, né, estamos ali muito próximos. Tanto porque eu sou extensionista desde a época da graduação, eu sou da extensão universitária, né, ali com Perpétua. Eu sempre vou falar muito em Perpétua. Estava falando com ela agora há pouco, que é Paulinha Perpétua é Dantas, vereadora de Caruaru. Isso, e professora da Professora da SES, SES. né, foi minha professora, minha amigona. Pronto, agora eu estava... Paulinha, ó, eu consegui uma doação de absorventes para o presídio de Buíque, tenta lá uma ponte para a gente levar. Enfim, né, a gente Eu vivencia... posso levar. Pode levar, pronto, maravilha. Já tenho. Já resolveu. Se a gente não fala. Mas, assim, quando eu finalizei a graduação, e essa é uma história interessante, eu acho que até para os jovens que estão assistindo aqui, né? Quando eu finalizei a graduação, o pai chegou para mim e disse: Paulinha, eu vou construir um escritório bombástico em Bezerros para você advogar comigo. Nessa mesma ocasião, eu tinha conseguido, junto com Ademar, Ademar Bezerra, lá em Caruaru, que ele tinha um cursinho preparatório, o IAB, Instituto Ademar Bezerra. E aí ele estava aberto um edital para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Ele disse: Paula, você quer ser professora? Eu disse: quero.
Só que era à noite o curso, até às 22h30. Eu sem carro. Depois, minha Não gente, tinha condição. Em 2004, a gente não tinha essas lotações, a gente não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E aí, eu disse, tinha eu quero. Uber. Não tinha Uber, não tinha nada. Eu disse, aceito. Quando eu disse aceito, eu disse, agora danou-se. Como é que eu vou voltar para casa? Como executar Como é agora? que eu vou executar a obra? Aí, o pai disse, né, que ia construir um super escritório. Eu disse, quero não. Ele, por quê? Eu disse, porque aqui em Bezerros... Eu disse, porque aqui em Bezerros, né, tem aí todo um traço do patriarcado e tudo mais. Eu vou ser sempre a menina de Paulo Rocha, que é como... Quem é a menina de Paulo Rocha? Eu não quero, Paula. Pai, eu quero ser Paula Rocha por mim. Eu quero construir a minha história. E aí, eu ligo para a Perpétua, Aí o mas... doutor Paulo olhou para você assim, foi meu espelho. Ele ficou Bateu de chateado frente. comigo vários dias. E aí, eu ligo para a Perpétua, por quê? A penitenciária Juiz Plácido de Souza, na época a gestora era Sirlene Rocha, estava sem advogado no jurídico. A única advogada do jurídico era a doutora Ângela, aqui de Bezerros. Sim. Nossa querida Ângela, quero mandar um beijão para ela, que eu gosto muito dela. Só que a doutora Ângela estava de férias. E aí estava com desfalque ali o departamento jurídico. Eu disse, gente, casa, comida e roupa lavada. Vou fazer a proposta decente para a diretora. E se ela aceitar, eu fico morando na penitenciária, trabalhando no departamento jurídico e, à noite, eu dou as aulas. E assim, Que Perpétua coragem. me apresenta. Ela já me conhecia do projeto de adoção de presos, mas aí Perpétua me acompanhou e eu disse, Sirlene, aceita. Ela disse, aceito, porque eu conheço, sei que você é uma pessoa direita. E aí eu disse, quando é que eu posso começar? Ela disse, agora. Eu disse, pois então, vou pegar a minha malinha, fiz minha mala, Foi vim morar no aqui, presídio. Foi disse, morar no mãe, presídio. pai, tô Vou indo morar morar no no presídio. Como foi Mãe dar essa arregalou notícia? os olhos. O pai dela meio que absorveu mais entendeu. fácil. Exatamente. Mas Agora, sua Dona mãe- Edith, e aí? Mãe não aceitou, né? Disse, é uma loucura. E aí foram, talvez, os melhores 2 anos e pouco aí da minha vida, 2 anos e meio da minha vida. Né? Cheguei com 24 anos em uma unidade prisional, cara de menina, né? No início, eu dormia lá no alojamento feminino, mas depois a unidade foi crescendo, mais presos, mais agentes chegando. Aí tinha Marcondes, irmão de Magda, daqui de Bezerros. Ele lembra dessas histórias. E aí, muitas vezes, eu dormia, pegava um colchão emprestado, dormia no departamento jurídico da penitenciária, que aí Marcondes dizia, ui, lá aparece fantasma. E aí eu rezava para poder dormir. Enfim, aí eu passei mais de 2 anos, né? E saí, né, dessa Tu escola. tinha mais medo do fantasma do que da turma Eu lá. tinha, né? é verdade. E aí eu saí, isso foi uma escola para mim, né? Imaginem vocês, eu saí com 40 anos de experiência, né? de dentro de uma unidade prisional. À noite, quando Você, eu de terminava... fato, você conheceu por dentro a estrutura. Conheci. De fato. Não foi um estágio Não foi um- qualquer. Não. Não foi 4 horas. Não. Foi um intensivão. Exatamente. Uma Minha imersão. orientadora, Marília Montenegro, do doutorado em Direito, ela disse, Paula, o pessoal faz muito pesquisa etnográfica, passa 2 meses no lugar e você fez uma pesquisa etnográfica de 2 anos e meio. Vivência uma pura. vivência pura do cárcere. E aí, quando eu terminava o meu expediente da unidade, eu tomava um banho, atravessava a unidade inteira, porque o refeitório era no final, jantava, atravessava voltando, isso sozinha, indo, voltando na hora do almoço, a mesma coisa, no café da manhã, a mesma coisa. Pegava um mototáxi. Seu Romário era o mototaxista. Me levava para o instituto, que era ali no Antenor Simões, na Praça São Roque. Eu dava aula até às 22h30, pegava o mototáxi de volta para a penitenciária e me recolhia. Às vezes ficava estudando, ia dormir, ficava conversando na permanência, jogando aqueles videogames, aquelas brincadeiras, enfim. Mas foram... E eu lembro de um dia que chegou pai Maru. Uhum. Pai já estava... A raiva dele já estava passando tinha de passado. mim. Aí eu estava lá no convívio, e disseram, olha, anunciaram, né? Doutora Paula Rocha, tem alguém para... Gente, que danada. Aí quando eu cheguei, eu disse, pai? Pai Maru. Eu disse, oxente, benção, pai, o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu vim ver onde você está dormindo. Pra averiguar, né? Foi averiguar. Foi te visitar na Foi penitenciária. me visitar na penitenciária. Mas eu acho essa a história mais interessante Eu fico da minha imaginando, vida. a cara do mototáxi a primeira vez. Tem como o senhor me levar em casa? Certo, onde é? No presídio. Essa moça está em regime semi-aberto. Ela trabalha e volta para Eu dormir. tenho certeza que ele olhou tornozelo, alguma coisa. Disse, E numa unidade masculina, né? Ainda por cima.
Mas é isso. E aí, um fato engraçado entre aspas, né? Foi um fato muito triste da unidade, né? Que foi a rebelião única até hoje, né? Que ocorreu no ano de 2016, que ela se deu justamente no dia do meu casamento. E aí, alguns presos ainda dizem, doutora, é porque foi um motim, porque a senhora foi casar. Eles brincando. Eles com ciúme da Eles doutora. Com ciúme do casamento. Enfim, foi muito triste o evento, mas aconteceu, por coincidência, no dia do meu casamento. E aí, como foi a entrada? A entrada, eu nervosa, com o telefone na mão, atendendo o telefone do pessoal, o pessoal ligando para mim, eu preocupadíssima, enfim. E aí, esqueci de véu, esqueci de tudo, não vou dizer o resto não, porque senão não dá certo. Paula, 14 anos, tu já tinha lido uma infinidade de livros. Teu pai já tinha lançado diversos livros aqui em Bezerros. Tive a oportunidade de ler pelo menos 2 deles. Não tinha como a veia de escritora deixar de aparecer também em você. Eu abri o podcast hoje falando de uma poesia escrita por você. Uhum. E aqui a gente tem um livro que foi premiado, né? Você começou a contar a gente aqui em off, mas a gente quer saber um pouquinho sobre a sua veia escritora. Certo. Bem, eu era uma garota muito tímida, né? Eu era uma adolescente bem gordinha, né? Com os óculos quase fundo de garrafa, aquele aparelho extrabucal, né? Aquele que o pessoal chamava de cabresto, né? Cabelo preso. Clássico. Eu era uma garota muito tímida. Uma nerd, muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar. E aí, toda aquela questão da adolescência, né, que hoje em dia se tem como escoar, né, para outras áreas. Naquela época, não. Até a conversa com os familiares da gente era muito complicada. Tudo né? era um tabu. Tudo era um tabu. Né? A diferença de idade entre eu e os meus irmãos ela é muito grande. Né? Wilson tem 56 anos, Murilo tem 51 e eu tenho 41. Então, quando eu era uma mocinha, os meninos já eram homens, casados, enfim. E aí isso fez com que eu me sentisse, muitas vezes, muito só. E aí eu encontrava conforto ou nos livros, né? Eu gosto demais de ler, continuo gostando, e nos meus desabafos. Então, as minhas poesias eram, na verdade, conselhos para mim, desabafos, cartas. Ainda hoje eu escrevo cartas para mim. Né? Eu tenho muito essa prática de escrever para mim alguma coisa. E esse aqui é de 2013, né? Abriu um concurso aqui, um concurso nacional. Eu fiquei muito emocionada, não esperava. E submeti, né, o prêmio Sarau Brasil, concurso Jovens Poetas. E aí, Me dá aqui que meu diretor está querendo que eu mostre o livro. Para qual câmera? Para essa? Vê aí. Deu certo? A gente vai postar ele nos stories, viu, galera? A gente vai postar, Paula. E aí, na verdade, aqui é uma coletânea, né, de vários poetas jovens. Eu não era nem tão jovem, mas tudo bem. E a minha poesia premiada aqui é uma poesia que eu sou apaixonada por ela, né, que o nome dela é Cinzento. Né? Vamos ver se eu não esqueço dessa vez. Né? Porque eu tenho um fato engraçado para contar. Eu gosto muito de declamar poesia ali na bodega do velho. E teve um dia que eu fui declamar poesia e esqueci. Clássico. E aí? Aí Marquinhos de Seu Lorinaldo aí tu bota a culpa no vinho. Começou a tirar onda, dizendo, tá vendo? Não, eu esqueci mesmo. Que eu tenho o hábito de esquecer das minhas poesias. Mas ela é bem pequenininha, eu vou declamar ela aqui rapidinho. O nome dela é Cinzento. E ela diz o seguinte: garrancho, carrapicho, espinho, céu azul, pé rachado, cheio de bicho, bicho-homem, cururu. A cerca podre, arame velho, no sertão do urubu, a esperança é o elo desse homem cururu. Uma casa bem pequena, ser menino para criar, a mulher forte e morena, morena na alma singular. Uma vida sem sentido, qual sentido para viver? Meio-dia, um gemido, meia-noite, um padecer. Menino. Aí essa foi a premiada. Premiada, exatamente. Tem que ser muito eu bonita. gosto muito obrigada. Eu gosto muito dessa poesia. Sou apaixonada pelo sertão. E, não à toa, sempre tentei, aí na esfera acadêmica, ser professora no sertão e sou professora em Arco Verde, né, lá da Universidade de Pernambuco. Então, sou uma... Enquanto todo mundo
Quer ir Busca a pro via capital. litoral, Que é ao contrário, que né? é sentido litoral. Muitas pessoas saem do sertão para chegar na capital. Você É, tem o inverso. Mas Exatamente. o sertão tem essas coisas. O sertão é poético, É é poesia, bonito, é. é História. o sofrer o sofrer e a fortaleza, que é o povo nordestino do Exatamente. sertão. Tem um A rapaz gente, que eu a gosto. gente tem que aproveitar essa parte aqui agora, falar do sertão e dizer que o quê? O sertanejo, antes de tudo, é um forte. É um forte. Exato. Então, Exatamente. Euclides Essa da Cunha. citação, por ela... Por si só, né? Já... É verdade. Eu gosto muito de um rapaz chamado Antônio Marinho, que ele é de São José do Egito. São José do Egito, Terra dos poetas. terra dos É. poetas daqui, né? E ele fala muito sobre poesia, mas também sobre declamação e algumas outras coisas. Eu acho. Ele faz um festival lá, Louro alguma coisa, eu esqueci o nome agora. Um festival só sobre essas pessoas. E assim, em algumas vezes eu já Que é um ouvi festival que homenageia um poeta, um né? poeta, é Louro alguma Deixa eu coisa. procurar aqui. Tem a ver ainda com a nossa colonização, a poesia e tal, no Nordeste, com a questão ibérica. Né? Tem muito forte ainda os portugueses e os espanhóis trouxeram isso bem para a nossa região, principalmente Pernambuco e essa parte do sertão que foi colonizada por essas pessoas. Paula, Oi. a gente falou de poesia, Diga. mas vamos falar também da artista plástica. Eu sou artista plástica, não, eu sou enxerida. Não, é artista plástica. Não. Então, como você conseguiu, assim, como você conseguiu não, de onde vem também essa sua veia? Você falou da poesia. De onde veio essa questão de você com as suas fantasias? Vamos botar assim. Certo. Bem, eu sou poetisa, mas artista plástica não. O nome do festival é Festa de Louro do Pajeú. Isso. Eita, que legal. Vou depois procurar também. Na verdade, eu devo isso a um amigo, George Washington de Oliveira, meu amigo de infância, um irmão que eu tenho. Essa é minha. Essa é sua? Nossa, minha de George. Fantasia Mostra aí, premiada. mostra aí ao povo. Mostra aí na câmera aí. Tem outras aí, tem uma muito bonita aí. Foi? Boa. Tem uma outra muito bonita aqui também, nossa. Deixa ela mostrar que foi aí. uma toda de fuxico. Nós fizemos A minha avó é louca por fuxico. 1.500, galera, 1.500. 1.500. Paula, você sai de Papangu também ou não? Saí de Papangu muito com meu pai. Eu saio de Papangu. Eu lembro de uma vez que Paulo a era gente saiu muito- de Cobra Coral. Eita, tinha que sair, né? A gente saiu de Cobra Coral. Lula Vassoureiro fez os cabeções. Joelso fica ali, ó, se deleitando. Esse- Fala desse negócio de cobra coral. Apesar do tricolor agora estar sofrido, mas vamos embora. Mas vamos embora. Pô, já Uma leiloaram esse vez arruda. tricolor, Já leiloaram tricolor. esse arruda umas 200 mil vezes. Essa semana botaram para leilão de Deixa eu novo. só ver aqui. Eu nem lembro mais onde tá. Faz tanto tempo que eu abri. Inclusive, esse livro aqui, né? Eu não posso deixar de falar do nosso saudoso e querido Eita, Sivonaldo. Pois é, tem aqui vários artistas da nossa cidade, né? Tito Borges, enfim, Cláudia Dias, né? Também. Antônio Alexandre, ou seja, muita gente boa. Esse livro é um livro bilíngue, foi idealizado lá na época também por Sivonaldo, né? Nosso querido Braz Manuel, aqui, vários artistas, eu acho que está aqui no finalzinho da gente. E aí, tá aqui. E aí, George também é advogado, né? George também é advogado. Nós estudamos juntos na escola. Esse é o Papangu original aqui. Esse é o viu? raiz. Exatamente. Esse Já é o saiu raiz. disso Esse é o raiz, aqui não é também. Nutella não, viu? Pronto, essa aqui, que tem a Igreja da Matriz e a Prefeitura, também foi uma fantasia premiada. Essa nossa. fantasia é arretada. É muito Lembra bonito. dela? Lembro. Pronto, Lembro. 1.500 fuxicos nós fizemos. Minha mãe, Dona Lia, a mãe de George, Teté, a irmã de George, a gente, porque a gente idealizava, né? Ultimamente a gente nem tem saído muito, mas a gente idealizava a fantasia com 15 dias de antecedência. Ia lá na feira de artesanato, saía comprando tudo cara de brebote, Ia como juntando, diz, ia junta aqui. juntando e saía a fantasia, né? Pronto, esse chapéu aqui mesmo, ele foi feito com vassoura. A gente abriu a vassoura, né, colocou veludo de um lado, veludo do outro, tudo muito barato, chitão, né, utilizando esses recursos também da nossa cultura, que é tão... O bezerrense, ele tem uma magia com fantasia. Tem. Eu falo assim, a gente tem orgulho de ser bezerrense. Eu digo a gente, a maioria das pessoas, né? Tem gente que não tem, mas eu digo que a maioria tem. E é muito. O bezerrense, ele é orgulhoso. É bairrista. É bairrista. É verdade. Mas tem um fato, assim, que eu acho que o carnaval em Bezerros, ele tem uma coisa, assim, diferente. As pessoas... Tem uma magia, Eu né? falo, Tem. quando eu vou falar alguém sobre carnaval, sobre Bezerros, as pessoas não acreditam.
que Bezerros tem alvorada no dia 30 pro dia 31. Isso. E teve esse ano, inclusive, o pessoal saiu, se mobilizou sem ter Isso. nada, né? E no dia Só 1, foi. normalmente, Só foi. vamos viver nos tempos normais, não pandêmicos, tem carnaval de novo, porque é o primeiro dia de carnaval em Bezerros. Então, Exato. o carnaval do Bezerros, ele não para, ele tá ali o ano todo. O bezerrense gosta de carnaval. Eu sou louca Gosta pro de se carnaval. fantasiar. E com essa paixão, sair com o Paulo também no carnaval. Também, eu tenho fotos, até no meu Instagram, com o pai. Ele antes saía comigo, chegava em casa de 11 horas e depois saía com os amigos dele. Mas ele também construiu muito. Eu fui um produtinho ali dele. O pai gostava muito de cultura, né? E aí eu era muito próxima a ele. Meus irmãos não gostam de carnaval, os meninos. Eu sempre gostei. Minha avó também, vó Belinha, gostava muito. E aí, desde pequenininha, que eu saio de Papangu. George, meu grande amigo, ele é que é o artista plástico da história, só sou a enxerida. A gente É a modéstia da artista. deu uma cola boa, medonha, e aí a gente começou a criar essas fantasias e começou a ganhar, né? Em primeiro lugar. Muito Enfim, tem um fato engraçado. Teve uma premiação que George e eu pegamos e fomos para Salvador torrar o dinheiro da premiação. Aí tá certo. Ganhou, né? Vamos gastar, né? Vamos aproveitar. Um mês depois, a gente se inscreveu no congresso, né, para poder dizer em casa, tem no congresso. E foi torrar o dinheiro em Salvador. Enfim, mas eu sou apaixonada pelo carnaval da gente. Ele é muito bonito, o carnaval Muito bezerrense. rico, na verdade, né? Muito O rico. pernambucano Popular. em si. E assim, o carnaval do Bezerros é popular. É. Que as pessoas gostam, por exemplo, a gente pode analisar em outras cidades, existe uma elitização do carnaval, o Bezerros também existe, um pouco, mas não nesse tamanho, porque é uma festa muito, muito popular aqui. Você não consegue olhar e dizer aquele lugar é lugar de rico, aquele lugar é lugar de Exatamente. Você não consegue Não. identificar. É democrático. É democrático. Né? E tomara que não acabe a tradição do Papangu, né? Porque cada ano vem minguando mais. Né? Eu saio também de Papangu, eu tenho uma visão assim que eu acho que é muita gente de fora. Inclusive, o ano passado eu saí de Papangu mesmo. Me aventurei. Proibido. Mesmo proibido, me Mas eu estava aventurei. de máscara. Estava de máscara. Eu acho que é muita gente de fora. Pra ver. Pra ver Papangu. E, por exemplo, Bezerros tem, um auge, 5 mil Papangu. Aí tem 200 mil pessoas na rua. E não significa não tem praticamente né? nada. A proporção não consegue Entendeu? ser... Eu acho que tem que se modificar, claro. Tem que se Eu acho que que se Paulo incentivar. lembra. atualizar Tem que se as incentivar. pessoas e tal, mas não é bem isso. Eu acho que Paulo lembra também que descia um bloco do Papangu até o QG do Domingo, mas Frevo hoje no ninguém domingo. consegue descer. E aquilo ali chamava a atenção pela quantidade. Então ficou na cabeça das pessoas A aquele turma já fica aglomerado. ali esperando para descer algum papangu. Justo. Então, qualquer papangu E hoje, que desce é o e bloco. hoje não tem mais essa Não existe mais o organização, bloco. então Exatamente. tá todo mundo Disperso. rodando. Eu gostava de sair de Papangu com o pai, porque teve um ano, o pai levou uma pizza. Eu nunca vi os dois papangus tão maltrapilhos. Ele com um pinico. Mandou eu comprar aquele cocô que vende lá na feira de artesanato. A gente botou cerveja dentro. Eu fiz uma fantasia bem, bem suja para mim e para ele. Ele levou uma pizza no meio da rua. Mas a gente saía pedindo esmola, né? Pedindo cachaça. Papangu é isso. E a voz, Paula, de Papangu, como é? Tem que ter. Ninguém pode ir. Me deu uma esmolinha. É o que as pessoas não sabem. Não, porque assim, teve um policial até que contou, e Marcão tava certo carnaval, o cara disse, bicho, aqui tem uma corda Bezerros que é antes, né? Ele disse, o único lugar do mundo que eu vejo as pessoas serem acordadas de madrugada, com orquestra de frevo, o povo melado E na sair rua. satisfeita. É, pô, assim, em qualquer lugar isso daria muita confusão, muito problema. Pelo menos na justiça, perturbação do O sucesso. cara sai pra frente de casa só de Só de samba pijama canção. mesmo, É pijama. gostoso demais, né? pijama. Tem coisa melhor do que chegar em casa branco demais. De maisena. Branco Não. demais, Eu tenho um minha amigo gente. que quando tá todo mundo se melando, ele já tá melado, ele não tem mais que melar. Esse mesmo. Pra não perder o embalo. Esse é raiz. É a raiz. Esse é raiz, é carnavalesco da gema. Paula, a gente tava falando de outros assuntos, vamos voltar um pouquinho pro seu lado profissional. Em relação à questão do direito, você falou na questão da justiça. Que a justiça hoje, não, vamos colocar assim, não está sendo bem executada ou de uma maneira ideal.
de maneira nacional, saindo um pouco dessa questão mais periférica, como você falou, como você avalia a Operação Lava Jato e, de maneira superficial, assim, a condução desse processo, quais são as consequências... Os desdobramentos, né? Que a gente está vivenciando hoje. O que é que aconteceu que hoje tem esse reflexo e o que é que pode acontecer no futuro, aí, de alguns anos mais para frente? Certo. Primeiro ponto, né, que eu faço questão sempre de falar. Quando um processo ele sofre um processo de mediatização intensa, isso é extremamente perigoso, né, porque aí os magistrados, né, ficam meio que reféns dessa opinião pública. Primeiro ponto. E foi uma opinião pública construída também mediaticamente. Então, se jogou uma história para a população, se vendeu aquilo, e aquilo volta sob a forma de pressão ao judiciário por parte dessa mesma população. E isso é extremamente perigoso, porque é o seguinte, uma coisa é o processo. O processo penal, como o próprio nome já diz, é um processo, uma sucessão de atos. E esses atos eles precisam ser seguidos à risca, né, sob pena de uma má condução de uma ação, sob pena de violação de direitos, de violação de garantias, inclusive, historicamente conquistadas. E garantidas. E garantidas, ou pretensamente garantidas. Então, ao meu ver, né, a Operação Lava Jato, ela, desde o seu nascedouro, né, é uma operação claramente voltada para alcançar uma finalidade política. Então, quando não se volta para uma finalidade jurídica, o processo é um processo político, então ele já se perdeu no meio do caminho. A partir daí, é só uma sucessão de erros. Né? A gente... É porque... Não tem como ele cumprir o objetivo. Eu não sei se você concorda, mas assim, a partir do momento que a gente via toda noite que a gente ligava a TV, era um capítulo novo, virou uma série. Exatamente. Virou um seriado de Netflix, de serviço de streaming, porque todo dia era um fato novo. E aí chega um momento que é a fadiga do material. Você não vai ter todo dia um elemento bombástico que vai te dar uma audiência fantástica, que vai te dar vários cliques de rede social e tal. Vai chegar um momento que a coisa vai ter que baixar a poeira e vai olhar e vai dizer, não, vamos ver o que de fato foi que aconteceu e deixar de florear tanto, deixar de criar tantos personagens. Exatamente. Que a gente criou, eu digo, a mídia de modo geral, criou o mocinho, o bandido, o ladrão, o herói, quem era corrupto e quem... O maniqueísmo. Pois é. E a questão, assim, a título de curiosidade, sabe? Como a OAB enxergou tudo isso? Ela tem um novo olhar, ela teve um olhar sobre isso. Porque assim, a OAB é um órgão muito respeitado no país. E tem um peso, né? Tem um peso, né? A opinião da OAB porque, assim, é importante. E a OAB ela foi muito importante no processo de redemocratização do nosso Brasil. País. É verdade. Desculpa aí que travou, mas é assim mesmo. Bem, a OAB, né, eu acho que ela precisa se reencontrar, né, e lembrar da sua história e da sua trajetória. Inclusive, se por um lado a OAB ela tem por obrigação a defesa das prerrogativas dos advogados, né, a sua função essencial, mas, por outro lado, ela tem uma função social, né, muito forte. Não é à toa que ela foi uma das grandes vozes nesse processo de redemocratização do país. Né? Então, eu a achei um tanto omissa, né, diante das iniquidades que eram cometidas, principalmente pelo STF. Deixou correr frouxo muito tempo. Deixou correr frouxo, porque é o seguinte, a gente teve também um STF omisso, um STF que fechava os olhos para as ilicitudes, que declarava, né, legalidades de questões que visivelmente eram ilegais. Ilegais, que eu digo do ponto de vista... Ora, jurídico. Se eu tenho uma prova... Jurídico. Se eu tenho uma prova e essa prova ela foi colhida ao arrepio da lei, ela é ilegal. E ela tem que ser ilegal para Paula, que mora em Bezerros, como tem que ser ilegal para o indivíduo que mora em São Paulo, como tem que ser ilegal para um indivíduo pobre, para um indivíduo rico. E ponto. É onde eu fico me perguntando. Quando houve aquele vazamento da ligação de um ex-presidente da República com a presidente da República, já fora do período que tinha sido autorizado pelo juiz, líder da operação, da investigação,
e é veiculado em rede nacional e ninguém foi penalizado e a coisa foi feita de uma forma muito escrachada simplesmente para dar audiência. Exatamente. Isso é uma prova ilícita. Primeiro, é uma prova ilícita. Segundo ponto, é um Ele não processo que poderia corre nem em estar segredo ali, de né? justiça. No momento que ela atende, eu não sou advogado, e tal, mas ele disse que ele não podia nem, ele tinha que encerrar a ligação naquele momento. Exatamente. Porque é o gravação. seguinte, só para deixar claro como há uma representação, seja da autoridade policial ou um requerimento do Ministério Público pela interceptação telefônica, o magistrado defere com prazo. De Vocês tanto a têm tanto. 30 dias, 40 Isso. dias para colher. De tanto a tanto. Pronto. Encerrado esse dia, né, esse prazo, perdão, não pode continuar. Salvo se houver aí uma renovação, vai depender do crime, enfim, uma série de desdobramentos. Mas, a partir do momento em que a prova ela é coletada fora dos estritos limites da autorização judicial, essa prova é ilegal. E aí tem outro detalhe. Toda a prova, né, que é secundária dessa, inicialmente ilícita, ela também é ilícita, que é o que a gente chama de fruto da árvore envenenada. Né? Não só a árvore está aí dominada pelo vício, como todos os frutos dela. Né? E aí, na Operação Lava Jato, foi uma sucessão de violações. E aí as pessoas diziam, não, mas é porque é para eliminar a corrupção do país. Meu amigo... Os fins justificam os meios, não importa como, a gente vai limpar. Eu digo muito isso em sala de aula, isso é extremamente perigoso. Porque hoje é aquela garantia que a gente pensa que é pequena, que ela é muito importante, que foi ali conquistada, né, na Constituição Federal de 1988, à custa de muito sangue, de muita gente morta, né, de uma ditadura, de tanto sofrimento, e que a gente está matando, garantia por garantia, Aos toda vez que a pouquinhos. gente abre um precedente. E a Lava Jato, ela abriu toda sorte de precedente. Eis o grande problema. E hoje a gente está sofrendo muito com isso, inclusive para advogar. Porque o que a gente tem de precedentes que foram abertos lá da Lava Jato, jurisprudencialmente consolidados hoje, né, que admitiram naquela ocasião. E com essa questão agora de que Ciro falou muito isso, era ele é um ativista nesse sentido, Sim. nessa tese que ele dizia, lá na frente vai ser tudo anulado. Lá na frente vai ser tudo Esse anulado. processo tem um vício Ele sempre falou isso, assim, eu não sei de maneira técnica, mas era uma fala constante dele. Com essas anulações, esses precedentes também caem ou vai aí não... Porque Muitos entra no limbo. continuam. Entra no limbo. Era a minha pergunta também. Porque já que a jurisprudência foi consolidada, mas de maneira na árvore lá envenenada, por que ela ainda vai ficar consolidada? Perfeito. A prova é que era ilícita, mas a jurisprudência está consolidada. Entendeu? Entendi. A prova dentro dos autos. Mas a jurisprudência virou ali um acórdão, não que ela necessariamente precisa ser incorporada ao sistema, né? Mas ela é Mas ela tá utilizada criada. como um farol, como um norte. Isso é extremamente Alguém pode perigoso. chegar ali e dizer, opa, Existiu isso pegar. aqui, posso usar. Isso. Por exemplo, dentro de um outro processo político, aí um juiz pega e diz, não, eu tenho essa jurisprudência aqui, vou incorporar a minha sentença para subsidiar a minha decisão. Pronto. E você vê que é uma coisa que se repetiu. O exemplo da Mãos Limpas, na Itália, teve esse mesmo problema, né? E no Brasil já tinha tido a Satiagara, que o Protógenes jurava que era o justiceiro e saiu prendendo e mandando prender. Muito embora a gente assim, quem leu um pouquinho, quem conhece um pouquinho a história de Daniel Dantas, sabe da dificuldade com justiça que o rapaz sempre teve. Mas, no final das contas, para ser suave. E o Protógenes está foragido. O Protógenes foi expulso, ele era delegado da Polícia Federal, foi expulso, chegou a ser deputado, foi deputado inclusive pelo PCdoB, foi deputado federal e tal. Mas quando a coisa começou a ser... Desmoronar. Começou a esmiuçar, né? E ver, de fato, a quantidade de absurdos que ocorreram do ponto de vista legal, aí você perde totalmente a crença de que o cara que está chegando lá como salvador da pátria, ele de fato seja. Porque, na verdade, a gente tem que acabar com essa mania de sempre esperar o salvador da pátria. Né? O cara que... Isso é baixanismo. O cara que desce... A brasileira. O cara que desce com um chicote na mão diz isso aqui está errado, o certo é por aqui, não sei o quê. E parece que ele anda com um livro debaixo do braço de fazer o certo. E a né? cada operação, né, que a gente tem aí mediaticamente construída,
o judiciário sai cada vez mais enfraquecido. Sai desmoralizado. Isso é perigoso também. A Pra o sociedade não processo tem mais democrático. Isso vem. aquela visão de, Na verdade, como é que chama? Do Isso. sistema judiciário como um órgão importante, Eu- que ele é Isso. idôneo. Né, eu que vou ele mais, tem- Exatamente. eu vou mais a fundo nisso. Porque Confiança na justiça. eu vou, Confiança. vou até É mais a verdade. fundo nisso, porque eu acho que a gente tem uma crise de liderança, pelo menos de 2013 para cá, que isso só vem se agravando. Perdeu-se o respeito pela classe política, perdeu-se o respeito por N lideranças, Por e aí órgãos. a gente está chegando. Veja, o Exército Brasileiro era uma instituição que, Respeitadíssimo. embora tenha a mancha da ditadura militar, porque em 1964 foi um golpe, né? Tomaram o poder na base da força. Muitas vezes isso é questionado e a gente tem que ficar. Principalmente para essa o turma mais nova, a gente Supremo- tem que o dizer: Supremo houve mudou o ditadura nome. no Brasil. Do Supremo mudou o nome. Disse que era Houve uma ditadura. revolução. Não é revolução, foi um golpe militar e a gente passou por uma O ditadura. presidente do Supremo na época disse que Pois era é. E aí, veja, pra a gente, agradar alguém. Né? a gente perde o respeito pela classe política, por nossas lideranças, Por órgãos públicos. por órgãos da estirpe do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, e está chegando na parte do Poder Judiciário. Exatamente. O cara vê um deputado. Um Zé Trovão ameaçando um decano do STF. Entendeu? A gente Ou tá vivendo isso. Ou então o filho do presidente da República, A gente que chegou. goza de foro privilegiado por ser deputado, dizer que com um cabo e não sei o quê, chega. Um cabo e um jipe. Um cabo e um jipe fechava o Supremo Tribunal. Veja, né, Exatamente. a crise que a gente vem enfrentando É uma durante todo esse crise, é tempo. uma crise sistêmica, né? É. Do todo o sistema nacional, em todos os poderes, que parte daquilo que você iniciou falando. Parte da falta de educação. Não é educação moral que o pessoal está falando. Não, é educação mesmo, das pessoas saberem os direitos que têm, saber as obrigações que ela tem como sociedade também. Porque o rico ele é cheio de direito. As pessoas ricas desse país falam muito, não, porque eles gastam, que eles pagam impostos e tal, e que não tem o resultado retorno. desse imposto. Mas ele não está preocupado com sociedade, de fato. A classe rica no Brasil, ela não está preoccupada com o pobrezinho que está lá embaixo. Ela está Um preocupada se ela vai perder funcionário, privilégio. Não, ela, Isso, exatamente. a gente gosta muito de ler também, e gosto muito de livro de história. Laurentino Gomes e algo semelhante. E a gente vê as mesmas pessoas sempre mandando nos mesmos locais. Isso não mudou, não. Historicamente. Tem uma É. parte do livro que o avô de Fernando Henrique foi... Acho que é em 1989. Ele queria fuzilar Dom Pedro II. Somente. O avô de Fernando Henrique manda uma carta e diz assim: e aqui em Goiás, os caiados continuam mandando. E aí o governador de Goiás Hoje, é Ronaldo Caiado. Então isso aí fazem 200 anos. E para você que não sabe, o cabo que está assistindo hoje a novela da Globo, que tem lá o Imperador, não sei o que e tal, Dom Pedro II recebeu uma ameaça de morte do avô de Fernando Henrique. Somente. Justamente. Então, Ele foi embora para Paris por isso só. os atores, eles estão sempre circulando no mesmo local. E assim, A própria República foi um golpe. enquanto a sociedade ela não tiver uma ruptura de fato, que eu digo não é uma guerra, não, é uma ruptura de valores, como você vem Isso, falando. é. Uma ruptura com a educação, dá a oportunidade às pessoas. Tem um gráfico, uma figurinha que eu acho bem interessante, que as pessoas falam igualdade, e coloca todo mundo em cima de um caixotezinho igual. Eu Só que gosto tem muito eu, daquela- que sou pequenininho, tem meu amigo que é maior, e tem um amigo que é menor do que eu, e que aqueles caixotes não podem ser iguais. E isso não é Não justiça. é igualdade, Isso tem não que é buscar equidade. Justamente. E é esse Exatamente. fato que o Brasil vivencia hoje, e a gente não pode se colocar a par do Brasil. Pernambuco vivencia, Bezerros vivencia, Caruaru vivencia essa dificuldade que vem acarretando nesses desdobramentos de como o país está hoje. Essa polarização, Isso. que é extremamente prejudicial. Né? Porque quando eu polarizo, eu coloco as pessoas de um lado, as outras de outro, e não há espaço para o diálogo, né? Para o debate. Não é à toa que em outros tempos a gente conseguia colocar na mesma mesa, né, pessoas de diferentes opiniões, né, segmentos políticos e tudo mais, e essas pessoas dialogavam. Hoje, se a gente colocar, as pessoas brigam, né, porque
esse debate Virou ele paixão. se perdeu, virou paixão, então se perdeu aí a lógica, né, nesse debate. Você estava falando de uma coisa muito importante, até aqui, na minha tese, você falando e eu lembrando. Mostra a tese. Para não mostrar só o livro bonitinho. Tem que mostrar Porque ela chegou aqui se reclamando, dizendo, não, porque esse livro é feio, porque não sei o quê. Mas o que vale é o conteúdo, o que está dentro. Aqui é Ó, uma... quase não tem nada nesse Quase livro, nada. Minha gente, não é uma Bíblia. É uma tese. Mostra aqui ali, é ó. a segunda tese. Ó, Que eu sou uma louca. Eu fiz cheia de dois marcação. Ela tem doutorados. 2 doutorados. Cheia de marcação. Ela tem 2 doutorados. Ela é Ela é bidoutor. Bidoutora. É, bidoc. Bidoc. Essa tese aqui, essa aqui é da Universidade Católica. Tem um mestrado em economia também, Tem um né? mestrado em economia. Eu sou interdisciplinar. Boa noite, você. Eu sou interdisciplinar. Tá por aí a dissertação do mestrado. Tá aqui. Mas Aí- eu acho isso super importante, você permear diversos campos, independente de onde você escolhe. Por quê? Porque aquilo vai enriquecer de uma forma A gigante. questão é a seguinte, se a Abre, gente falar né, o sobre, olhar. se a gente Você- for falar aqui sobre você ficar economia, preso só... ela entende. Se for falar sobre política, ela entende. Crime, ela entende. Bicho, Um pouquinho. Essa tese aqui foi muito... Deixa eu contar um pouquinho a história porque eu Fala. chego aqui no doutorado em desenvolvimento urbano. No ano de 2013, a gente ganhou, eu digo a gente, eu, Perpétua, Késia, Adrielmo, lá pela SES, um edital pensando em segurança pública. Né? A gente concorreu que ano nacionalmente isso, em Paulo? 2013. 2013. A gente concorreu nacionalmente. Essa pesquisa hoje ela está no site da SDS e no site do Ministério da Justiça. Fomentou alguma coisa do Pacto pela Vida, Do não Pacto foi? pela Vida, exatamente. E ela é intitulada Diagnóstico dos Homicídios. E aí a gente fez um estudo de comparativo. Jaboatão dos Guararapes, Recife, Fortaleza e Caucaia. A gente passou um ano fazendo Pacto essa pela pesquisa. Vida, para Pacto- quem Isso. não conhece, foi um programa criado no governo Eduardo Campos, buscando a redução da criminalidade do estado de Pernambuco. Isso, E idealizado por Raton, que foi meu professor. Exato. E é um programa... contínuo, né? Ele Sim, não e é um existe. programa premiadíssimo. Isso, Né? ainda existe. Ele é muito um sistema ali de recompensas, né, que é a minha grande crítica ao programa Pacto pela Vida, que é a partir do momento em que eu crio um sistema de recompensas, o homem corruptível como ele cria também um sistema de corrupção. Sim. Então, isso é extremamente perigoso. Mas só para voltar aqui um pouquinho para como eu chego nessa tese. E aí, fazendo a pesquisa, né, para o Ministério da Justiça, eu disse, não, eu preciso aprender, eu preciso estudar. E aí eu preciso aprender sobre desenvolvimento urbano, né, para compreender a dinâmica da criminalidade dentro de uma cidade. Porque a criminalidade, por exemplo, contra o patrimônio que acontece nos bairros mais abastados, não é a mesma criminalidade de sangue, de crimes de proximidade que acontece nos bairros mais periféricos. Então, quando eu aplico uma política de segurança pública idêntica na cidade inteira, eu estou partindo do pressuposto que a cidade é igual na criminalidade e não é. Ela tem uma criminalidade diferenciada à medida em que eu avanço dentro desse tecido social. E aí abriram o edital para esse doutorado. Eu vou fazer, vou tentar, lá na UFPE. Lúcia Leitão foi a minha orientadora, ela tem um livro excelente, Quando o Ambiente é Hostil, né, que ela fala sobre como as cidades elas estão mudando a sua paisagem, né, com os ofendículos, né, ou seja, as cercas elétricas. Então, como a gente está gerando hostilidade dentro da cidade. Quando você falava, né, de que a classe mais abastada, muitas vezes, ela não quer que a pessoa ali periférica ela ascenda socialmente e tudo mais, eu trato nessa tese sobre isso, né, que eu falo que existem em determinadas... a gente olha na cidade determinadas políticas, na cidade como um todo, né? E muitas vezes a própria municipalidade ela investe em algumas áreas em detrimento de outras. E isso impulsiona, eu estudei a partir da perspectiva de Caruaru. Por exemplo, hoje o Maurício de Nassau, ele é o bairro mais abastado da cidade, é nele onde estão os shoppings, o complexo jurídico, é nele onde estão também os grandes centros Centro de médico. saúde, centro médico e tudo mais, e é lá onde está o metro quadrado mais caro, de Caruaru. Né? Só que é o local mais iluminado, etc, etc. E isso... E aí eu parto de uma prática que tem lá, que é a utilização ali da Agamenon Magalhães, aos domingos, para recreação. Para prática esportiva. Eu falo, veja, a minha tese era mais antiga, ainda não tinha a via parque e tudo mais. Mas veja, ali não é um espaço para todos. Ali é um espaço apenas para determinado grupo social. Porque aquele garotinho
que mora lá na Vila do Aeroporto, em Caruaru, primeiro, ele tem que pegar 2 conduções. No João Mota, na No Vila João Mota, Kennedy. exato. Para chegar. Para chegar. E 2 para voltar. Segundo, ele vai chegar lá, ele não vai ter um tênis de marca, aí o outro vai ter uma Exato. pessoa correndo. Então, essas Vai são existir um conflito social. Né? essas são informações muito complicadas dentro da cidade que geram hostilidade. E essa hostilidade gera violência. Nem toda violência é crime. Eu posso ter comportamentos violentos que não são necessariamente comportamentos criminosos. E a hostilidade dentro da cidade era comportamento violento. E aí eu falo muito dos alfaviles, desses grandes condomínios em que se passa um muro do tamanho do mundo e do lado tem uma comunidade. E aí aquela A gente pessoa convive com um dizendo, apartheid Isso. econômico. a gente tem um grande muro ali. Diz, essa pessoa ela não faz parte da mesma cidade que eu faço parte. E eu só aceito que ela entre nesse meu contexto se for para ela limpar o cocô do meu cachorro, passear com o meu cachorro, limpar a minha piscina. Isso gera hostilidade. Né? Então, eu tento explicar, né, o fenômeno da criminalidade urbana a partir de uma vertente econômica, né, e socioespacial, que é justamente esta garota aqui, esta tese que me deu um trabalho mesmo. Com certeza, quem Olha o está em tamanho casa, da figura. que está cursando direito, que vai cursar, que tem o desejo, pode acessar aí sua tese, né? Pode. Depois ela manda o link para a gente disponibiliza. Maravilha. Está no repositório da UFPS, olha lá. Quem fala tem uma fala semelhante à sua, que eu já tive a oportunidade de conhecer e conversar com ele, é Murilo Cavalcante, que ele é o secretário de Segurança. Segurança do Recife. Eu não sei se ainda mudou o prefeito, eu não sei se é. Mas ele teve uma cunhada dele foi baleada em um assalto. E ele não ficou indignado com o assaltante, ele ficou indignado com a situação. Então ele foi até a Colômbia, que foi o lugar que mais... No cartel No dos cartel de cartéis, Medellín. né? Então, ele foi para Medellín. O Compaz é uma concepção dele. Assim, é uma ideia que ele teve, ele é um principal propulsor. Existem vários pais do Compaz, mas ele, digamos, foi a mente por trás do Compaz. E ele disse que foi para Medellín para tentar entender aquilo e trouxe para cá. E ele fala o seguinte, que se observou que a escuridão traz violência. Então, ele falou, a primeira coisa, quando a gente quer mudar algum lugar, a gente tem que dar iluminação. Exatamente. Murilo Cavalcante, ele é secretário de Falo Segurança sobre isso Cidadã também. do Recife. Isso, ele fala sobre isso. Eu Ele trato diz, muito sobre isso e também. assim, o Compaz, as pessoas não... Eu tive numa visita com ele no primeiro Compaz. E eu nunca esqueço. Aí chegou lá, tal, ele disse, primeira coisa, tudo gira em torno da biblioteca. Toda a ideia, toda a concepção. Aí lá tem um juizado de paz. Eu acredito que esse é o nome, eu não sei te dizer. É como se fosse Para resolução de conflitos, mediação. Entendi. Isso. Aí tem lá um pessoal que, por exemplo, que ele disse que tem muita briga de som, de problema entre vizinhos. Crimes de proximidade ali que você apaga o fogo. Ele vai lá e tem Resolve. tem um Faz a compasso. mediação. Aí o que acontece? Que eu fiquei apaixonado por aquele projeto. Porque quando a gente chegou, tinha uma menininha, tinha uma garotinha que tava... Cadê você tá onde? Ela, porque você tá com chinelinha e lá parece que você tem que ir de sapato. Só que assim, as crianças têm acesso ao sapato para ela. Ela disse, não, porque minha mãe teve um problema, ela vai comprar meu sapato amanhã, meu sapato teve um problema. Eu disse, não, tá bom. Aí levou a menina lá para dentro. E o que eu fiquei é ali perto do Santa, o Santa Terezinha, é o compasso que eu conheci. Quando a gente entra, você vai ver as pessoas, são daquela região, que vão ter que aí eles fizeram um convênio com a escola de inglês. Muito bom. Eles fizeram um convênio com robótica, com o pessoal de robótica. Eles fizeram um convênio com o pessoal de educação física e tem todos os esportes assim, judô, jiu-jitsu, basquete, futebol, Inclusive, Anne Marques foi treinar lá. natação. E Anne Marques era uma das professoras Arretado. Muito desse bom. pessoal. E aí a gente estava conversando e eles são acompanhados na escola também, essas crianças, por essa equipe. E você vê o sorriso delas. Você vê que eles estão num lugar que eles não teriam oportunidade. O Estado está intervindo na vida dessas pessoas, de fato. Está dando condições dela poder competir. Porque, em outra maneira, eles não podiam nem competir. Eles não tinham condições disso. E evitar que ele se transforme em delinquente. Veio muito o que ele falou. Que ele disse que até a pintura
que a sua tese é sobre isso também. Até a pintura das casas faz a diferença. Faz. Eu falo muito também sobre como a gente precisa criar vida dentro da minha comunidade, né, para que eu cuide da minha comunidade. Então, o processo de verticalização dos grandes centros urbanos ele é extremamente perigoso, porque, além de criar quadras sem movimentação, né, só com muros, as pessoas também elas não se conhecem mais. Então, elas não se cuidam. Mora não num cuidam prédio de umas das 2.000 outras. pessoas que Não ninguém sabe conhece. quem é vizinho. Por exemplo, na minha rua, que eu nasci e me criei, eu conheço as mães de todos os meus amigos que me conhecem também, e que, quando eu era garota, quando eu saía da casa de um coleguinha para a casa do outro, a mãe ficava olhando para ver se eu entrava em casa. Porque, se eu não entrasse, ela ligava para a mãe. Ó, a Paulinha não entrou, não. Isso é o cuidado dentro de uma comunidade. Então, do mesmo jeito que uns cuidam dos outros, também cuidam da sua praça. Né? Quando a sua praça está iluminada, ela deixa de ser um ponto de tráfico de drogas, por exemplo, de venda de drogas, de disputa, né? E passa a ser um ponto de um espaço de convivência, com equipamentos urbanísticos ali, para que crianças tenham acesso, por exemplo, ao skate, né, à natação. Então, isso é muito importante, que eu gere esses usos dentro daquele espaço, para que esse pessoal não precise se deslocar para outro. Cria uma sensação de pertencimento. Então, se isso é meu, eu cuido do que é meu. Corresponsabilidade, né, Paulo? Corresponsabilidade, E exatamente. assim, se eu tiver um ambiente que o rico tá lá, eu digo rico de maneira geral, tá bem cuidado aquele local, e a minha pracinha, que eu moro num bairro periférico, não tá, então, pô, vai se criar um conflito. Por que que nós lá é somos bem humanos, cuidado e né? aqui não? O que é que ele faz que eu não faço? Exatamente. Por que Tem que ele umas merece entrevistas aquilo e eu bem não legais mereço? aqui sobre isso. Até porque, assim, né? As pessoas falam muito em imposto e a gente tá pagando imposto quando a gente compra tudo, um picolé, um confeito. Isso. Não é porque fulano de tal não paga imposto de renda que ele não merece ser cuidado pelo Estado. Ele está suportando uma carga tributária do mesmo jeito. Às Ele vezes não até pagando maior. imposto de renda. Às vezes desproporcional. Às vezes até maior, desproporcional à renda que A ele renda tem. dele, exatamente. Às vezes não, é desse jeito, é injusto É, a verdade. cobrança do próprio tributo. Mas vamos pular um pouquinho para a parte de amenidades. Vamos lá. O assunto ficou sério. Ficou sério demais, ficou tenso pra caramba. Ficou tenso. A risada de Paulo agora foi de... Paula- o que é que vem agora? Veja. Sem DR. Sem DR. Eu desisti. Eu desisti de discutir o DR. não entro nessa DR. Vou arrumar outro doutor para fazer essa polêmica. Não se preocupe, não. Vou arrumar. Pronto, deixa essa batata quente para outro doutor. Ela tem 3 DR ou 2 DR? Tem 2, né? Tem Não dois. sei, não Não Depende. deu nenhuma. É quando não quer entrar na DR, não entra. Vê só. Paula é apaixonada por Serra Negra. Sou. E gosta também, Siqueira, de vinho. Eu gosto demais de vinho. Então, e aí? Vai se aprofundar também, já que você... A gente percebe, você gosta de uma coisa, você gosta de Se aprofundar. entender, aprofundar, estudar. Já deu vontade de estudar alguma coisa sobre vinho? Já estudou? Como Já é que estudei. Eu fiz um Novidade. é? Qual é a cara de surpresa agora? Adivinha. A cara de surpresa. Levanta, né, Jorge? Levanta e vai embora. Pronto. O pessoal diz, ô Paula, quantas horas tem o teu dia? É que eu sou curiosa e sou muito disciplinada. Desde sempre, sou muito disciplinada. Eu com tenho tudo. Paula na rede social. De vez em quando ela faz assim, Siqueira, Miguel. No fim de semana, sexta-feira à noite, ela tá lá, ou corrigindo alguma prova, não sei o quê, posta uma tacinha de vinho, faz só segunda-feira. E acabou essa mulher. Ninguém aperreia ela, não. Entendeu? Pois é. É disciplina mesmo. Foco. Aí na segunda-feira ela aparece de novo na rede social dizendo, tô viva, tal. Deu Eu tudo gosto certo. muito de vinho. Meu tio tem uma vinícola em Monte Verde, lá em Minas Gerais. A vinícola Santa Luzia. Faça propaganda, pode falar. Pois é. Tio Galego, irmão de mãe. É muito legal. Eu ia o ano passado para lá, mas como ele já é idoso, aí eu não fui, né? Mas eu fiquei muito triste que eu ia passar o mês de janeiro com ele. E o vinho dele é orgânico. Então, é aquele vinho que você sente a uva ali, né? Pode não Todo o agradar processo algumas dele de pessoas, produção. porque o processo de produção dele é todo artesanal. Inclusive, ele é quem planta, ele é quem colhe, ele é quem cuida, sem veneno, sem Ele é quem nada. amassa. Ele é quem amassa, ele é quem faz todo o processo. É uma vinícola pequenininha, e aí ele vende para alguns locais ali de Monte Verde, não sei se vocês conhecem, mas é um local... Só tem uma rua bem miudinho, mas é bem gostoso, parece com gramado. E aí, quando eu vou lá, é que eu pego umas garrafinhas para mim. Né? Então,
não sou apenas apaixonada pelo vinho, mas tem também Tem a raiz, né? esse Tem braço aí da da família, né? Que ele me ensina muito, né? Ele me ensina sobre cultivos, sobre quais... Por exemplo, a uva Cabernet. Ele disse que quando plantou lá, né, por ser o solo muito úmido, lá é no coração da Serra da Mantiqueira, então chove todo dia. O pessoal disse, você não vai conseguir. Né? Essa não é uma uva apropriada para esse solo e para esse clima. E aí ele conseguiu. Ele disse, Paula, a uva, né, o vinho é doação. Então, ele veio passar um tempo aqui, mas ele estava querendo ir embora, porque senão eu tenho que ir embora, porque minhas uvas, porque é algo de alma, assim. Então, eu sou apaixonada por vinho e por espumantes. E com certeza o vinho dele deve ser mais gostoso. É Porque delicioso. tem amor, tem dedicação, tem todo feito você disse, é a vida Tem a dele ligação. que tá ali. É, Porque exatamente. as pessoas podem não ter um mecanismo industrial, não. Ele está fazendo por doação mesmo. Exato. E tem Por história. prazer, o prazer né? de fazer. Tem o suor dele ali de uma vida. Né? E Eu aí, sempre faço uma pergunta. A mesma pergunta, todo mundo. certo. Você vai pensar aí agora. Até vou dar um tempinho para você me responder, se você não Vixe conseguir Maria, lembrar. já tô com medo. Me diga uma coisa. Qual é a primeira lembrança que Paula tem? A primeira lembrança, assim, na sua De cabeça. vida. De vida. Eita, vou dizer, cadê o tricolor? Eu nem titubeei. Eu entrando num estádio de futebol, pegando na mão de um jogador, aquela roupinha, minha primeira lembrança de vida. A sainha plissada branca, blusa do Santa Cruz, meus meiões e minha chuteira, correndo, e o estádio aplaudindo. E eu criança, mas assim... Em êxtase. Em êxtase. Essa eu acho que é a lembrança Primeira mais... lembrança. E o que é que te traz isso, além do saudosismo, disso tudo? O brilho nos teus olhos, eu queria saber o sentimento. Acho que o sentimento é de vida explodindo. Né? Eu sou muito isso. Né? Eu não consigo parar. Se eu não consigo ficar parada um minuto, sempre estou inventando alguma coisa. E eu acho que eu pretendo levar isso para o resto da minha vida. No dia que eu perder o brilho no olho, acabou Paula. Né? No dia que eu desencantar pela advocacia, desencantar pela sala de aula, pela poesia, então já morri em vida. Paula, a gente está no início do ano. Qual é a expectativa para 2022 do ponto de vista de reconstrução da imagem do Poder Judiciário no Brasil? Que ele erre menos, que ele ceda menos aos seus caprichos e aos caprichos midiáticos e que ele volte para o seu lugar. Né? Ele deixe de ser político e seja o Poder Judiciário. Eu espero que isso aconteça, muito embora a gente sabe que é um longo caminho de volta. Né? Eu espero que o nosso país se reencontre. Né? Se perdeu no meio do caminho, que ele reencontre esse caminho, que a população ela não tenha essa memória curta, né? Que ela veja o que vem passando, né? Nesses últimos tempos, sem querer entrar em debates políticos polarizados e tudo mais, mas o poder de compra que se perdeu nesse meio do caminho, né? A própria dignidade dessa população. A vivência de um com o outro, de respeito, de... Exatamente. De conseguir debater, dialogar. De conseguir debater, dialogar, que as pessoas consigam ir no supermercado e façam sua feira com dignidade, que consigam pagar a sua conta de luz. Então, é isso que eu espero para o nosso país. E outra coisa, que a porta da universidade seja gigante, né, para quem não tem condições de pagar uma universidade. Porque isso mingou também nos últimos anos. Então, à medida em que a porta da universidade ela diminui, minha gente, outras portas se abrem. Né? A porta Exato. do cárcere, a porta da criminalidade, a porta do cemitério. Então, a gente precisa pensar o que é que eu vou fazer com minhas crianças, com meus jovens, para que eu tenha um país um pouco mais justo, né, daqui para frente. Miguel? Paula, a pergunta que eu tenho para você nesse Sabatina. momento... Virou sabatina. Sabatina. Deixou de seguinte, ser o papo. Você, como professora de Direito Penal, não é isso? Como você enxerga essa leva de alunos que está chegando na universidade, a visão que ela traz, que os alunos trazem
A pergunta seria o seguinte: a visão que eles trazem de vida para o direito penal, se eles chegam com vieses de justiça, de vida. Influenciado por quê, né? Por quê? Justiceiro, Como é que você Justiceiro. faz para combater isso? Porque eu acho que a pauta principal do primeiro dia é você explicar o que é direito penal. Peraí, vamos baixar aqui a poeira. Não é assim do jeito que vocês estão pensando. Primeiro eu dou um choque de realidade bem grande. Conto um pouco sobre a minha história, que eu acho que ela motiva outros jovens, porque também tem uma outra questão. Ou eles correm, né? Exatamente. Professor, eu vou dormir dentro da penitenciária, Vou não. Por exemplo, estão romantizando muito também a advocacia, romantizando a advocacia criminal. Ela saiu, ela deu uma guinada. Né? Ninguém queria advogar na esfera criminal, agora todo mundo quer. A princesinha. Exatamente. E a advocacia criminal não é fácil, ela é muito difícil, muito pesada. Você não tem dia, você não tem hora, você não escolhe. Eu já, domingo de Páscoa, Natal, Telefone tocou, tem que correr. Né? Então, os meus alunos, minhas alunas, chegam muito com esse olhar enviesado a respeito do próprio sistema de justiça criminal, romantizando, são muito jovens. Primeiro ponto, leitura é fundamental. Então, se está na faculdade, vai ter que ler. Aí a gente coloca essa turma para ler a galera pesada, para dar logo aquele choque de realidade. E aí, ir construindo, né, ao longo das aulas, uma consciência, né, do que realmente acontece, né, dentro desse sistema de justiça. Com exemplos, com o cotidiano mesmo, meu dia a dia forense que eu levo para eles. Então, o primeiro dia de aula e o último, ele já é totalmente diferente, né? A pintura que chega e a que sai... Diferente. E eles dizem isso, eles relatam isso. Professora, eu fui mudando o olhar ao longo, agora acabou. Verdade. E aí? Agora a gente vai um ping-pong, bem rapidinho. Que é para dar mais uma tranquilidade no assunto. Misericórdia. Não, porque ficou direito de novo, crime. Né? E a gente vai para diminuir isso aí. Tá. Uma aguinha. Temperar a garganta. Qual é o ping-pong? Vá. Vamos lá. Diga lá. Paula, olha ali para aquela câmera e passa uma mensagem para Paula que tinha... Não vou dizer a idade que eu não sei, mas aquela Paula de 1999, que começou com o direito, que aquela menina, eu quero que você fale com ela ali e manda um recado para ela. Eita, danado. Né? Eu já pensei muito nisso, né? Muitas vezes. Bem, o que eu queria dizer para aquela menina, né, é que muitos daqueles sonhos construídos que estão ainda no meu guarda-roupa, né, em um papel envelhecido, eles estão lá colados com uma fita durex envelhecida também, eles já estão caindo, mas eu conquistei quase todos. Não todos, porque no dia que a gente conquistar tudo, né, perde a graça. A gente não tem mais função aqui. A gente não tem mais, mas quase todos eu conquistei, sou muito feliz por isso. Com disciplina, com muito estudo, e aí também um recado que eu gostaria de passar para quem está assistindo, né, para os jovens que estão assistindo aqui o canal, né, esse momento aqui de conversa, estudem. Né? Para a gente que nasce em um país, né, com tanta dificuldade de inserção em mercado de trabalho, estudem. Né? Um dia de estudo nunca é perdido, uma hora de estudo nunca é perdida. Então, eu não vou conseguir, vai conseguir. E eu tiro isso por mim. Né? Eu era uma menina cheia de sonhos, interiorana, tudo difícil. Vocês sabem, estudar em Recife, minha gente, muito difícil. Se inserir no mercado de trabalho, muito difícil. Mas você tinha um pai... Sim, ele era aqui. Mas eu quis construir uma carreira, um nome, inicialmente, em Caruaru. Né? Quis ser professora universitária. Então, tudo isso foi a base de muito estudo. Então, é possível para todo mundo. Mas desde que se tenha também muita renúncia, saia do celular o tempo todo, lendo o que não vai... agregar e vá ler. Vai estudar. Né? É isso. A gente vai encerrando mais um Desopilando com essa mensagem arretada de Paula, essa inspiração, né, para a nossa juventude. Quero agradecer a Clique, Estúdio Criativo, pelo espaço. Agradecer a Localize, que é nossa parceira, ao bezerrosagora.com. E
Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu tô... Foi uma aula. Eu quero queria agradecer. Você vai agradecer, mas eu queria agradecer a você, agradecer a sua disponibilidade, dizer que vamos convidar você novamente em Muito obrigada. outro momento, para você contar outras histórias, que eu sei que tem outras histórias. Tem um bocado. Deve existir outras histórias. Dizer que você é um fio de esperança e de inspiração às pessoas que estão assistindo. Muito obrigada. Quando você fala de que estudar, da maneira de se dedicar a esse assunto, que você se dedica àquilo que você faz. Tenho certeza que várias pessoas que fazem direito vão escutar esse podcast, vão querer te ver, porque sabem que são alunos seus e foram alunos seus. É uma referência. É uma referência. E dizer que aí que você falou é muito importante. Que você falou no final, não quero que o meu país se reencontre. E você deu a todos nós aqui, como os ouvintes e em casa, esperança. E é isso que às vezes eu acho que falta esperança. As pessoas estão meio sem esperança. E muito obrigado por você estar aqui e por suas Muito palavras. Obrigada. Outra coisa, é importante ressaltar. Paula é a primeira mulher que está participando do podcast da Isso. gente. Eita, que arretado. Então é Que importante. Que honra. Muito obrigada. E a gente vai chamar feliz. outro. A gente já estreou já nesse naipe, nessa pegada. Olha o sarrafo, né? Opa. Bem, eu gostaria de agradecer. Né? Fiquei realmente muito feliz. Não titubeei, né? Eu respondi rapidamente. Foi. Né? Porque eu acho que é uma oportunidade, né, de levar também uma fala aí para os nossos bezerrenses, as nossas bezerrenses, sobretudo os mais jovens, que estão aí meio perdidos na escolha da profissão. Né? E escolham uma profissão com paixão. Né? Não pensem no dinheiro, não pensem no amor pelo que você vai fazer, que aí o resto vem. Mas eu gostaria de finalizar com um poema meu. Porque a pessoa vibra, e não finalizar Fique com... Era uma vontade. desfeita muito grande pra acontecer um negócio desse. Eu quero ver quem era que tinha coragem de dizer não. Tá doido? Esse poeminha é um que eu gosto também bastante. E o título dele é Uma Flor para Você. Né? E é o seguinte. Sou uma flor áspera, espinhosa e ranhenta, cheia de imperfeições, sim, descontenta, eivada de vícios e contrastes. Vê, foi nisso que me transformaste, nesse vazio sangrento e de dor, nessa mistura de caco de vidro e flor, nesse monturo de lixo e rancor. Essa é pesada. Pesado. Valeu, Obrigado, dá um like Paulo. aí. Galera do Sente o like. Desopilando. E vamos para um próximo episódio semana que vem. Sente o dedo aí no inscrever. Bora embora. Valeu. Valeu, galera.